Neste vídeo você vai aprender como criar atividades do tipo reconstrução ativa. Para tal, primeiro acesse a sua disciplina. No campo Atividades, clique em Nova atividade. Selecione o tipo Reconstrução ativa. Uma atividade do tipo Reconstrução ativa serve para avaliar conteúdos teóricos. Esta é a atividade mais completa que a Lemonade disponibiliza para avaliar esse tipo de tópico. Clique em Continuar. A atividade do tipo Reconstrução ativa solicita que os alunos escrevam resumos ou busquem exemplos a respeito dos conteúdos trabalhados em sala de aula ou no material de base da aula. A pontuação desse tipo de atividade se divide da seguinte maneira: 5 pontos são atribuídos à participação, que consiste do envio do resumo e/ou do exemplo solicitado e da realização das comparações entre os trabalhos enviados pelos demais colegas. 2,5 pontos são atribuídos ao desempenho relativo. O desempenho relativo consiste da posição do aluno no ranking feito com base nas comparações dessa atividade. Os últimos 2,5 pontos são atribuídos ao desempenho absoluto. O desempenho absoluto consiste na coerência entre as avaliações realizadas durante a etapa de comparação e o ranking dos próprios resumos ou exemplos enviados até então. Selecione quais tópicos farão parte da sua atividade. E indique se você quer que os alunos criem resumos e/ou busquem exemplos a respeito desses tópicos. Clique em Salvar. Pronto, sua atividade já foi criada. Para tornar a atividade disponível aos alunos, clique em Ver atividades ao lado do aluno desejado ou na turma desejada. Clique em Agendar ao lado da atividade. Indique se você deseja que a atividade aconteça agora ou que ela seja agendada para uma determinada data. Se desejar, indique em que período a nota dessa atividade será computada. Indique se essa atividade acontecerá em casa ou em sala de aula. Se ela acontecer em casa, o prazo, tanto para a submissão do material quanto para a comparação do material, será em dias. Se ela acontecer em sala de aula, o prazo para a submissão e para a comparação do material solicitado será em minutos. Digite então quantos dias ou quantos minutos os alunos terão disponíveis para realizar cada uma dessas etapas e clique em Salvar. Pronto, a atividade já está cadastrada e agendada. Ela já estará disponível nas pendências dos seus alunos. As atividades solicitadas serão exibidas na área de pendências dos seus alunos. Para que um aluno realize o seu resumo, basta clicar em Fazer resumo. Durante o cadastro dessa atividade, foi indicado que o seu material de base era a aula ao vivo. Se fosse indicado algum texto ou algum vídeo, ele seria exibido antes do resumo. Após ler o cabeçalho, o aluno precisa então escrever o que ele entende a respeito, por exemplo, de medidas de tendência geral. E depois clicar em Enviar. Pronto. A tarefa de criar resumos foi enviada com sucesso. Aqui agora está exibido a tarefa de busca de exemplos. Novamente, como foi indicado no cadastro dessa atividade que o seu material de base é aula ao vivo, não existe a exibição de nenhum vídeo ou de nenhum texto. Nessa atividade, o aluno precisa fazer o upload de alguma imagem que sirva de exemplo do conteúdo solicitado. Neste caso, o conteúdo é medidas de tendência geral. Clique em Escolher arquivo para selecionar o arquivo desejado. Depois disso, o aluno precisa escrever com suas próprias palavras o que torna essa imagem um exemplo de medida de tendência geral. Além disso, para respeitar os direitos autorais, é preciso indicar o site, o livro ou artigo de onde saiu a imagem de referência. Depois, clique em Enviar. Pronto! Ambas as atividades da reconstrução ativa foram enviadas com sucesso pelo aluno. Como este aluno faz parte de uma turma, ele precisa aguardar até o término do prazo da primeira etapa dessa atividade para que ele possa fazer a segunda etapa da atividade. Transcorrido o prazo cadastrado para a primeira etapa dessa atividade, o aluno poderá então fazer a segunda etapa da atividade, que é a comparação dos resumos ou dos exemplos. Clique em Fazer comparação comparativa de resumos para fazer essa atividade. Esta atividade consiste em avaliar pares de trabalhos
e indicar qual dos dois trabalhos é melhor como um todo e individualmente indicar qual deles está correto, aproximadamente correto ou errado. Perceba que ambos os trabalhos podem estar corretos, aproximadamente corretos ou errados. Mesmo assim, um dos dois será mais completo, exato ou pertinente. Caso alguma resposta esteja em branco ou seja incoerente, o aluno pode indicar como um texto nulo. Ademais, se houver erro de português, o aluno pode indicar esse erro clicando no botão Erro de linguagem. Para que o envio seja habilitado, todas as 3 avaliações devem possuir o status concluída. Pronto. Quando as 3 avaliações estiverem concluídas, clique em Salvar e Enviar. A segunda etapa da atividade de resumos foi concluída. Vamos para a segunda etapa da atividade de exemplos. A avaliação comparativa dos colegas é muito parecida. A única diferença é que os alunos devem comparar os exemplos. Para ver os exemplos, clique em Ver exemplo. O aluno, então, indicará qual é o melhor exemplo dentre os dois, e indicará se algum desses exemplos é pertinente, aproximadamente pertinente ou não pertinente. Se houver qualquer tipo de erro de linguagem na explicação do motivo que torna esse um bom exemplo, clique no botão Erro de linguagem. Depois, clique em Salvar e Enviar. Ambas as etapas de ambas as solicitações da atividade de reconstrução ativa foram concluídas com sucesso por este aluno. Para ver os envios dos alunos, volte à sua disciplina. Clique em Ver atividades ao lado do nome da turma desejada. Depois, clique em Ver atividade ao lado da atividade. Clique em Ver resumos enviados para ver os resumos enviados. Aqui estarão listados todos os resumos enviados pelos alunos. A nota já está atribuída, e se houver erro de linguagem, ela já será indicada. Para ver os exemplos enviados, clique em Ver atividades, Ver atividade e depois Ver exemplos enviados. Novamente, a nota já estará atribuída, os textos que explicam cada exemplo já estará organizado, e você pode ver o exemplo clicando em Ver. Se houver erro de linguagem, ele estará explicitado. Para ver as estatísticas gerais da atividade, clique em Ver atividade, Ver atividade e depois Ver estatísticas. A nota de todos os alunos estará presente nesta página. O mapa dos conteúdos avaliados e a importância do conteúdo avaliado. A atividade de reconstrução ativa é a atividade mais completa que a Lemonade disponibiliza para avaliar um tópico do tipo conteúdo. Além dos alunos terem que lembrar e criar algo ativamente com base no que foi ensinado em sala de aula, eles ainda são expostos à criação de outros colegas. Assim, são capazes de criar uma imagem geral da qualidade do seu próprio trabalho. Aproveite os envios para discutir com seus alunos. Exiba os resumos enviados e leia junto com eles aqueles que foram melhores avaliados e piores avaliados. Os resumos são sempre anônimos, tanto para os professores quanto para os alunos. Aproveite esse fato para debater abertamente sobre a qualidade e a escrita dos resumos e dos exemplos. O principal efeito da reconstrução ativa acontece com o tempo. A cada novo conteúdo ensinado, essa mesma atividade pode ser solicitada e os alunos, de pouco em pouco, vão aprendendo mais e fazendo novos cruzamentos.
Se você ficou com alguma dúvida em relação à criação de reconstruções ativas, escreva para contato@lemonade.co.